Olá povo, olá pessoas, eu sou a Deluna e começa agora o Drops Inter-D Ciência e Conhecimento. Bom, nesta edição eu trago trecho de entrevista com o professor doutor em Psicologia Ronaldo Pilate, da UNB, Universidade de Brasília, autor do livro Ciência e Pseudociência, Por que acreditamos apenas naquilo em que queremos acreditar? E nesse trecho aqui da entrevista completa, o professor Pilate fala justamente sobre a diferença entre ciência e pseudociência. E se você quiser ouvir e também ler, porque a gente também faz conteúdos escritos das entrevistas, acesse o site, a entrevista completa, Para você acessar a entrevista completa, acesse o site www.interd.net.br. Veja só, essa questão, ela é talvez um dos principais aspectos do livro, E ela não é necessariamente uma resposta trivial. O critério, e esse é um dos que eu apresento e julgo mais importante, que se utiliza para definir ou diferenciar ciência de não ciência, é que o Karl Popper, que é o filósofo da ciência muito provavelmente o mais importante do século XX, ele lança a ideia de critério de demarcação, a noção de falseabilidade, que o conhecimento científico seria aquele passível de ser tornado falso, então seriam expectativas, crenças, hipóteses, enfim, teorizações em geral, que dão a possibilidade de, por procedimentos empíricos, para você coletar dados, buscar evidências, eles possam ser tornados falsos, e tudo aquilo que não permitiria isso, afirmações, asserções, entendimentos, que não permitem ser falseáveis, seriam não científicos. Então, esse é um critério que ele sistematiza, defende como critério demarcatório, e muito trabalho, ele propôs isso lá na década de 1930, e muito trabalho feito posteriormente discutiu, versou sobre esse critério. Inclusive, filósofos posteriores partiram de críticas ao modelo falseacionista do Popper para poder problematizar essa questão, porque ela não é necessariamente trivial, pelo fato de que usar um critério único, que pode ser um atalho fácil para a gente entender essas questões, como a ideia da falseabilidade, pode levar a um paradoxo de que outros ou conhecimentos que têm, ou por outras características, eles são bastante difíceis de serem caracterizados como científicos, mas se defendem ou se apresentam como falseáveis e, portanto, se encaixariam numa perspectiva científica, mesmo tendo outras características que claramente nos permite entendê-los como não científicos. Então, por essa dificuldade de uma regra tão heurística, tão simples de ser entendida, ser utilizada como único critério de demarcação, faz com que essa caracterização de diferenciação, do que é ciência e daquilo que não é ciência, não seja uma tarefa tão trivial quanto parece. Tanto é verdade que vários filósofos posteriores, por exemplo, como Lakatos, que é um filósofo da ciência que critica vários aspectos do pensamento do Popper, em relação a esse assunto da demarcação, ou outros até mais modernos, mais recentes, como Mário Bung, ampliam um pouco essa perspectiva de diferenciação do que seja ciência e não ciência. Então, Bung, por exemplo, propõe isso no meados da década de 1980, falando já de 30 e poucos anos atrás, mas ele propõe uma classificação que envolva mais elementos ou mais critérios. Ele propõe 10 critérios diferenciados para você poder julgar ou classificar um campo de conhecimento como científico e, a partir daí, diferenciá-lo de um campo de conhecimento não científico. Mais especificamente, o Bung estava interessado em diferenciar as pseudociências da ciência.
Porque essa é uma outra questão que está no meio disso, né? Talvez uma das características mais importantes do conhecimento pseudocientífico é de que ele sistematicamente, deliberadamente procura se apresentar como científico. Ainda que ele não consiga carregar nele, da maneira como ele é feito, as pessoas que o defendem, os predicados do que caracterizaria o conhecimento científico. E esses predicados são vários, são vários diferenciados, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a ideia do falseacionismo, da possibilidade de tornar uma compreensão que a gente tem de um mundo, submetê-la a um teste e, a partir daí, poder tirar alguma conclusão em relação a ela sobre o nível de acuracidade, né, dela explicar o que ela se propõe a explicar, baseado nas evidências que eu levanto para testar isso, ainda que não seja a única forma da gente diferenciar, sem dúvida nenhuma, e eu tenho essa compreensão, defendo isso no livro, a característica mais importante, uma das características mais importantes para poder distinguir conhecimento científico de não científico. Pelo fato de que essa característica faz com que eu dá a possibilidade, abre uma janela de oportunidade para que a gente possa rever aquilo que a gente julga que seja correto para explicar as coisas do mundo, né? E essa perspectiva ela é de caráter fundamental, porque se a gente não dá a possibilidade de correção, eu posso construir uma compreensão do mundo que, em sua essência, ela é possivelmente equivocada, e se eu não dou abertura para corrigi-la ou para demonstrá-la como possivelmente equivocada, errada, então eu posso passar a construir crenças e acreditar naquilo de uma maneira acrítica. E isso é uma característica muito importante do conhecimento científico. É um conhecimento que tem como caráter básico essa possibilidade. Mas tem um problema isso, e talvez seja a grande dificuldade das pessoas conseguirem apreender a noção de como é a concepção básica de como a ciência trabalha. E provavelmente é nesse nicho que o conhecimento pseudocientífico ele entra ganhando muito espaço, muita simpatia das pessoas. Porque se eu digo que é possível, eu assumo essa perspectiva de que aquilo que eu sei pode estar errado, eu dou uma enorme chance, uma enorme abertura por uma perspectiva de incerteza dessa compreensão do mundo. E essa incerteza, como eu argumento no livro, ela digamos, incoerente com várias das motivações psicológicas que a gente tem para construir compreensão sobre o que está à nossa volta, ao nosso redor, sobre o nosso mundo, sobre nós mesmos. E veja, a partir do momento em que esse princípio ele rege e caracteriza muito do que o conhecimento científico faz, da maneira como ele produz, está rigorosamente associado à incerteza, isso traz muito incômodo e desconforto para as pessoas. Por exemplo, as verdades elas passam a ser transitórias, né? E uma análise mais ampla do conhecimento público da ciência faz com que muita gente se incomode com isso, se incomode com o fato de que o que nós sabemos hoje é diferente e às vezes até contraditório do que os cientistas falavam há um tempo atrás. A depender da área, isso é muito comum, né? Não são todas as áreas científicas que isso acontece, mas a medicina, por exemplo, é uma área em que isso é recorrente. Como todo mundo se preocupa muito com saúde, então, ao ficar observando essas incoerências, entre aspas, né, essas incoerências entre os médicos e os pesquisadores da área de saúde dizem agora e diziam há um tempo atrás, elas são um pouco difíceis de serem assimiladas. E, no fundo, boa parte do conhecimento que se vende como científico, mas não é, um caráter que ele carrega frequentemente é uma perspectiva de infalciabilidade, de impossibilidade de tornar aquele conhecimento falso, dando estabilidade das previsões e das compreensões, né? Há muitos exemplos que a gente poderia trabalhar para lidar com isso, com essa questão aqui, como a própria crença na astrologia, que em sua essência, da maneira como os testes eles são feitos, eles são basicamente impossíveis de serem tornados falsos pela característica das afirmações, sejam porque elas são genéricas, e isso produz um alento psicológico de estabilidade, né? Fazendo com que conhecimento pseudocientífico ele acabe ocupando um espaço grande de atenção para as pessoas darem crédito a ele, porque
esse caráter de estabilidade, pelo menos das previsões, a percepção de estabilidade, de certeza das afirmações, elas acabam sendo mais frequentes. E nós temos uma motivação por busca dessa estabilidade. Isso é uma característica psicológica que tem sido investigada nos últimos anos e há bastante evidência científica que aponta nessa direção, fazendo com que essas crenças nos deem mais conforto psicológico, digamos assim. Então, acho que a pseudociência ela invade espaços e acaba sendo muito interessante, muito sedutora por esse aspecto. Dentre outros, claro, não é o único aspecto que explicaria isso, mas esse é um aspecto interessante. Então, esse caráter de incerteza que o conhecimento científico ele traz, que é uma das suas molas mais importantes, que permite a autocorreção, por outro lado, me parece que tem um nível de incompatibilidade dessas necessidades psicológicas que nós temos de compreender com estabilidade, fazendo com que a assimilação do conhecimento científico e da maneira como a ciência produz conhecimento seja mais dificultada e as pessoas, em geral, tendam a lançar mão de conhecimento pseudocientífico para poder dar mais estabilidade nas explicações do mundo que está à volta dela, né? Então, essa é uma característica importante, sem dúvida, apesar de não ser o único elemento que diferencia ciência de pseudociência, na minha avaliação, é um aspecto de extrema relevância para a gente poder fazer essa distinção e, por outro lado, também nos ajuda a entender como o conhecimento pseudocientífico ele é tão sedutor para as pessoas, né? Agora, uma última ressalva só em relação a esse tópico é de que a pseudociência não é o único tipo de sistema de crenças não científico e que carrega características comuns com outros sistemas de crença, né, que não são científicos, mas que também estão por aí funcionando como mecanismos explicativos relevantes para as pessoas, né? Mas, sem dúvida, a pseudociência na maioria dos casos, o tipo de conhecimento que busca se vender como científico, em parte, ou quando não o faz, procura se vender como racional e como uma forma racional de entender o mundo, né? Outros sistemas não científicos não necessariamente têm essa preocupação, mas os pseudocientíficos, sem dúvida, possuem isso, porque eles acabam habitando um nicho relevante que demanda explicações mais racionais sobre aquilo que ele se propõe a explicar. Então, esse o ponto. Não é trivial essa distinção, mas ela é fundamental e uma das motivações, como eu já falei para você, respondendo uma questão anterior, de escrever o livro é de dar mais ferramentas para as pessoas poderem lidar e diferenciar conhecimentos, né? E no caso da pseudociência isso é muito importante porque no fundo ela vai explicitamente, na maior parte dos casos, se vender como uma forma racional de compreensão de mundo, muitas vezes científica, quando na verdade ela não carrega aqueles predicados básicos que eu preciso aplicar para entender um conhecimento como científico.